dessa amada que está sempre, né, conosco, só se nos alegrar mesmo, né? Já é aquela que é fruto de oração mesmo, né? Queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar, abençoar ela. Toda pessoa que vem nos abençoar, ela também vai sair daqui abençoada. Em nome de Jesus. Porque o Senhor Deus, Ele traz a chuva para todos, né? Aleluia. Que nesta noite a chuva venha para ela também, sobre a família dela, no nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua filhinha que veio aqui estar conosco, Pai. Eu sei que ela já se preparou, eu sei que o Senhor falou algo ao coração dela, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que venham 7 Espíritos do Senhor sobre a vida dela, como diz lá em Isaías 11:2, Pai. E que ela receba do Senhor a porção para passar nesta noite aquilo que o Senhor quer que ela passe, Senhor Deus, para nós. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, olha para o interior dela, olha para a área espiritual, ministerial, a profissional, a saúde, a material, a financeira, Pai, a familiar da tua filha, Pai, que hoje o Senhor esteja dando a chuva seródia, temporã, Pai, guarda a entrada dela, guarda a saída, abençoe os seus pais que estão aqui, Papai querido, Papai amado, que ela leve porção dobrada do Senhor nesta noite, Pai, e que ela saia daqui alegre e feliz, Senhor Deus, pela visitação do Senhor, e que a cartinha dela também já chegou no trono de Deus, porque o Senhor teve um propósito para ela estar aqui, Pai, e eu sei, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor já está fazendo na vida dela, no nome de Jesus, amém. Aleluia. A gente põe aqui porque senão a gente derruba, tá? Você quer subir ou não? Vamos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Amém. Agradeço a Deus pela rica oportunidade que Ele tem me dado. É sempre uma responsabilidade, né? A gente estar aqui do outro lado, como eu falo, é muito melhor a gente estar aí sentadinho, só ouvindo, só comendo. Mas os planos do Senhor é outro, né? Para nossas vidas. Eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 7. Até então, o tema da campanha. E quando a pastora ela me fez o convite, e ela falou assim, o tema é cartas para Deus. E aí eu falei assim, glória a Deus, eu vou poder testemunhar um monte de coisa que eu escrevi, as minhas cartas. Falei, eu vou poder falar, né? E aí eu tava aquilo no meu coração, né? Vou poder falar, né? E aí o Espírito Santo falou assim para mim, não, a carta sou eu quem vou falar para a minha igreja. Não é a igreja já me escreveu a carta, mas agora a igreja precisa ouvir a minha carta. Eita, aí eu falei, amém então, né, Jesus? Eu falei, amém. Eu falei, então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim, o meu subtítulo está assim, a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Amém. Podem se sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, Ele vai ensinar os seus discípulos como um Pai celestial a se encherem de prazer, essência de prazer, de alegria, quando os seus filhos, quando os seus discípulos, eles buscam a presença de Deus com prazer, com alegria. Mas também é Jesus ensinando aos seus discípulos a se achegarem a Deus e pedir a sua ajuda sobre as suas necessidades, coisas mais corriqueiras do qual nós vivemos no nosso dia a dia. Ele vai começar, Mateus 7,7, até então com um tripé de verbos imperativos, e ele vai dar uma resposta: peça, busque e bata, que resultam em vos será dado, e será encontrado e será aberto. Mas todo aquele que pedir, pastora, ele recebe. Aleluia. Todo aquele que pede, recebe. E todo que busca, encontrará. Aleluia. E para todo aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Glória a E um Deus. exemplo que o Espírito Santo ele me dava, ele falava assim: pensa a pastora te dando um presente.
e eu falar para ela, pastor, eu aceito esse presente, eu quero esse presente. Só que ela não vai até em casa me entregar esse presente. Eu preciso ir até a casa dela, eu preciso bater na porta, eu preciso esperar para poder receber o meu presente. Só que o nosso problema como igreja é que nós estamos batendo, nós esquecemos de buscar permanecer e nós queremos que a porta seja aberta. E a porta não será aberta se a gente não permanece. Por isso que Tiago vai dizer, pedis e pedis maus, porque não sabeis pedir. Pedis para as suas próprias consuficiências. Aquilo que você está pedindo glorifica a Deus? O final é Deus? Porque se não é Deus, não vai acontecer. O altar, ele precisa estar alinhado. Elias, quando ele vai preparar o altar, ele não chega pedindo a Deus, não. Primeiro ele repara o seu altar. Primeiro ele vai fazer o seu altar. Depois que o altar está preparado, ele coloca água sobre o altar. Deus desce com fogo e lambe toda a água que está sobre o altar. Deus recebeu porque o altar estava reparado. Só que a gente quer pedir para Deus, não queremos permanecer, porque permanecer dá trabalho, mas nós queremos que a porta se abra. E aí a porta não abre. Jesus, ele nunca vai se irritar, como muitos dizem por aí, para de ficar pedindo as coisas para Deus. Jesus, ele nunca vai se irritar com os nossos pedidos. Ele nunca está ocupado demais para se incomodar com os nossos pedidos, com as nossas petições. Muito pelo contrário, sejam eles grandes ou pequenos, aos nossos olhos, para Deus nada é impossível. Aleluia. Quem coloca empecilho para que Deus haja somos eu e você. Mas nós continuamos pedindo a Deus. Mas será que o nosso pedido tem sido um pedido alinhado com a palavra? Deus sempre está disposto a dar bons presentes aos seus filhos. Mas é no tempo dele. Tem processo. Para que esse processo? Para nos amadurecermos, para quando recebermos a promessa, não perdemos a promessa. Porque Jesus jamais vai nos dar algo para nos tirar da presença dele. Se aquilo que você diz que você recebeu é de Deus, mas te tira da presença, reveja os teus conceitos para ver se realmente foi Deus mesmo que te deu. Porque tudo que Deus vai nos dar, jamais tira da presença dele. Muito pelo contrário, nos aproxima da presença dele. Porém, muitos estão pedindo pedra, mas Jesus tem pão para nos dar. Glória a Deus. Para saciar a nossa alma. Nós estamos querendo coisas tão pequenas, enquanto Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas. Só que nós estamos olhando para quê? Para as pedras. Porque a gente não consegue focar e visualizar aquilo que Deus tem, aquilo que o Senhor tem para mim, para a tua vida, é muito maior. Só que a gente não tira os olhos das pedras. E o Espírito Santo fala para mim, existem 2 tipos de carta. A que eu faço para ele e a que Deus faz para mim. E muitos estão batendo na porta sem guardar a verdade. Meu Deus. Muitos batem na porta sem guardar a verdade. Mateus 7,7. E o Senhor, ele falava no meu coração, Laís, por que a minha igreja não clama pela minha presença? Por que não pedem pela minha presença? Por que não pedem mais pelos dons? Por que não pedem mais pelos dons? E sabe o que o Senhor está dizendo à sua igreja? A minha noiva está adormecida porque lhe falta ali os dons. Falta ali os dons. Eu sei que a caixinha ali, todo mundo colocou, eu também coloquei. Só que, será que tem alguma cartinha ali pedindo, Senhor, acrescenta os dons na minha vida? Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria. Senhor, acrescenta os dons, me dá o dom de cura. Será que a maioria dos nossos pedidos não estão aqui nas coisas terrenas? E é isso que o Senhor ele quer falar hoje aos nossos corações. Será que o que nós estamos pedindo a finalidade é Cristo ou é as nossas vontades? Muitos escrevem cartas para Deus, mas mata o seu irmão. Meu Deus. E essas cartas, Jesus está dizendo, eu não recebo, sabe por quê? Está desalinhada com a minha vontade e com a minha palavra. A carta que o Senhor ele quer ministrar aos nossos corações está lá em 1 João capítulo 3, do 7 ao 24, mas antes disso,
Precisamos só entender um pouquinho do contexto. João, ele é o discípulo amado. João, ele é o apóstolo amado. E ele escreve a sua primeira epístola para alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo encarnado. E isso aqui é uma coisa séria, por mais que a gente fale assim, Laís, não tem nada a ver. Muitos por aí têm pregado um falso Cristo, um falso evangelho, e se nós não clamarmos, se nós não pedirmos por discernimento, nós vamos ser levados por todo vento de doutrina. Laís, mas eu queria que Deus respondesse a minha carta. Ele vai responder, desde que ela esteja alinhada com a vontade dele. Aleluia. Só que se o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque a trombeta vai tocar, ele vai voltar. Glória a então Deus. isso é um alerta, é uma carta do Senhor para a sua igreja, para se despertar. Vamos pedir certo, porque as nossas orações estão no terreno. Nós estamos esquecendo que tem um céu. Nós esquecemos que a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. Será que o nosso coração está tão apegado às coisas materiais? E não é errado ter, muito pelo contrário. Porque a Bíblia vai nos dizer que se nós cremos e obedecemos o Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Então eu creio que Deus é Deus para tirar da mão do ímpio e colocar nas tuas mãos. Mas nós estamos em concordância, nós estamos em obediência com a palavra dele. Aleluia. As palavras são duras para quem insiste em desprezar o seu irmão, ignorá-lo e não perdoá-lo. João, ele chega a chamá-los de filhos do diabo. Por que não perdoamos ou nós não queremos perdoar? Será que nós somos melhores do que os nossos irmãos? Se somos melhores do que eles, será que nós temos de que nos orgulhar, mas não diante de Deus que vê todas as coisas? É fácil nos orgulharmos pelas coisas que nós conquistamos, mas será que existe alguma, não orgulho, mas satisfação e zelo no nosso coração, de você não ser abençoado e ver o seu irmão abençoado e você celebrar as vitórias dele? Porque hoje em dia, pastor, é mais fácil a gente chorar com os que choram, mas quando vai falar para se alegrar, é a tromba de um elefante lá na esquina. Porque ninguém quer se alegrar com os nossos irmãos. Eita Deus. Ninguém quer celebrar os voos dos nossos irmãos. Porque aí a pergunta, sabe qual que é para Deus? Por que ele, não eu? Eita. Filho maduro não se faz essa pergunta. Filho maduro, muito pelo contrário, e agradecer, Senhor, muito obrigada pela vitória do meu irmão. Aleluia. Abençoa mais. Não falte na casa dele. Não falte nada. Prospera. Mas não, por que ele, não eu? É João ressaltando os temas de amor sobre essa carta que daqui a pouquinho eu já vou ler. Ele vai trazer amor, luz, conhecimento e vida em suas advertências contra as heresias. São esses elementos principais que vão se repetir por toda a carta, sendo o amor a nota dominante. Tem amor, vai prevalecer. Mas que amor? O meu não, o nosso é contaminado. É o dele que tem que permanecer em nós. Aleluia. É o dele que tem que permanecer em nós. Porém, possuir o amor é evidência clara de uma pessoa cristã que serve a Cristo. E a falta de amor está indicando uma pessoa que está em trevas. Laís, não era essa carta que eu queria ouvir, mas é a carta que o Pai tem para nós essa noite. João, ele está afirmando, Deus é luz, e a comunhão com ele faz com que uma pessoa caminhe em verdadeira comunhão com os outros crentes. Nós temos tido comunhão com os nossos irmãos? A comunhão com Deus e os irmãos, ela vai nos permitir com que pessoas reconheçam através da unção de Deus a falsa doutrina e o espírito do anticristo. Porque anticristo é todo aquele que se opõe em fazer a vontade de Deus. É todo aquele que se opõe e despreza essa verdade. A comunhão com Deus vai exigir de mim e de você que nós venhamos caminhar na luz. Aleluia. É trazer para a luz aquilo que está na escuridão. É obedecer os mandamentos de Deus. É por isso que o salmista vai dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. A bênção não está fora, ela está dentro.
Mas tem Glória a comunhão? Deus. Tem comunhão ou tem panela? Eita Porque Deus não abençoa, Ele não desce com as suas bênçãos onde há panela, e sim aonde tem comunhão, porque aonde tem comunhão, aonde tem zelo para com os irmãos, aonde tem cuidado, irmãos, o cão não fica. Aleluia. O diabo não fica, ele tem que bater em retirada quando há comunhão. E a igreja precisa fechar essa brecha, precisa parar de ter ciúmes, de ter inveja, disso que me diz, tem que parar e ajustar os seus retrovisores e olhar para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que pratica Obrigada, meu a Deus. justiça é justo, assim como ele é. Enquanto quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E olha que a carta vai dizer, 1 João capítulo 3, do 7 ao 24. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do inimigo. Todo aquele que está firmado em Cristo, irmãos, as obras de Satanás, elas são desfeitas, elas não permanecem na minha e na tua vida, porque não há brecha. Glória a Deus. Submeta-se, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que hoje é pregado só resista ao diabo. E a submissão a Deus? Eita Você Deus. está achando que o diabo ele só se aparta de você assim do nada? Há um processo antes, há uma submissão antes, e há uma submissão que, vamos ser bem claros, ninguém quer se submeter à missão de Cristo que tem para nossas vidas. Ninguém quer obedecer, porque obedecer custa. Obedecer custa a minha e a tua vontade, para que o diabo bata em retirada. Por que estamos travando tantas guerras, estamos perdendo tantas batalhas? Porque falta submissão. Glórias a Deus. Pedimos tantas coisas a Deus, mas não pedimos ao Senhor. Senhor, me ensina a ser submissa ao Senhor. Eita Me ensina Deus. a te obedecer. Me ensina a fazer a tua vontade, ainda que a minha não se sobressaia, ainda que o Senhor não realize a minha. O que falta em nós é Deus. submissão. Aleluia. Nós não Grande fechamos as Deus. brechas. Satanás não vai fugir, não adianta orar, não adianta falar em línguas estranhas, se nós não formos submissos a Deus. Você pode fazer jejum, você pode fazer campanha, você pode fazer o que for, é propósito, 7 dias, pode fazer o que for. Nada vai funcionar se nós não submetermos a Cristo. Aleluia. Submete-se a Ele, para ver se esse demônio não sai. Papai. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Sabe como os filhos de Deus se manifestam? Pedindo a vontade de Deus. Aleluia. Pedindo a vontade de Deus. Por que existe então a minha vontade e os meus desejos? Só que a vontade de Deus está sendo deixada de lado. As minhas vontades existem, mas se nós somos filhos de Deus, não é as nossas vontades que tem que prevalecer, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Como eu falei, as portas do qual você está batendo, as portas do qual você está clamando, as cartas que nós temos escrevidas para Deus, glorifica Ele? É Deus. Tem glorificado a Deus? Talvez muitos já estão pensando: Senhor, me perdoa, posso pegar meu papelzinho de novo? Você tem agora uma outra oportunidade para escrever, para refazer os seus pedidos. Senhor, se vai glorificar o teu nome, então amém. Se não vai, então eu não quero. Só que nós estamos tão apegados com as coisas daqui dessa terra, que me perdoe, irmãos. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Verdade. A trombeta toca, me perdoe, 7 deixa de você dizer. Tá achando que é toda a igreja que vai subir? Eu não tô falando aqui não, tô falando em modo geral.
É minoria que sobe. Deus. Sabe quem é a minoria? A minoria que fez a vontade de Deus. Aleluia. Que obedeceu mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo batendo, mesmo persistindo. Ainda falou, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Jesus estava no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice. O Filho de Deus pediu para que o cálice fosse passado dele, mas é como se Jesus estivesse ali ouvindo, não passarei este cálice, todavia é necessário que se cumpra a minha vontade. Aleluia. Através de você, meu filho. Só que a gente não quer o cálice. Ninguém quer tomar o cálice, pastora. Ninguém quer a via dolorosa. Ninguém quer levar a cruz. Ninguém quer ficar ali como Jesus ficou. Papai. Porque tem que renunciar. E para pedir, eu tenho que ter a noção e a ciência de algo. Quando eu peço, eu vou entregar. Nós temos que ter a certeza que a partir do momento que nós entregamos, Deus vai requerer algo das nossas vidas. A quem muito lhe é dado, muito será requerido. Eita Deus. A quem muito é dado, você quer, mas você ainda não está maduro para receber. Meu Deus. Deus jamais nos entrega uma bênção sem nos preparar antes. Não adianta pedir, Deus não é incoerente. Vocês que têm filhos, imagina uma criança aqui e a mãe ou o pai, pastora, dá a chave de um carro para ele, é uma arma, ele vai se matar. Você acha que Deus é incoerente de nos entregar algo sem estarmos preparados? As bênçãos do Senhor estão todas preparadas. Nada está incompleto. Só que quem precisa então ser preparado somos eu e você. É eu e você que precisamos entrar no prumo, precisamos entrar na forma do Senhor, não na forma que as pessoas ditam, não na forma que o mundo está ditando. Laís, mas é carta para Deus. Sim, mas hoje a carta é de Deus para você. Aleluia. Hoje a carta é do Senhor para os seus filhos, para que nós venhamos obedecer ao Senhor, ser submissos a Ele. Somos filhos dEle, então devemos obedecê-lo a Ele. Glória a Deus. Olha o que o versículo 11 vai dizer. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. E como é difícil amar o nosso irmão, né? Deus nos chama para amar os nossos irmãos e não odiar os nossos irmãos. Aleluia. Orações desalinhadas no altar, Deus não responde. Laís, o que é essa oração desalinhada? É eu pedir tanto algo para Deus? E cadê a oração desalinhada? É quando eu deixo de amar o meu irmão. Não, aquilo lá não. A gente faz acepção, pastor. Meu Deus. A gente diz que ama Cristo, mas a primeira oportunidade a gente faz acepção do nosso irmão. Mas a condição financeira não é boa, não vão dar aquele lá não. A gente escolhe, seleciona. Mas graças a Deus, que ainda que você rejeite algum irmão, Deus não rejeita ele. Aleluia. Deus não rejeita. Glória, glória, Só que como que nós podemos dizer tanto que nós somos filhos de Deus e queremos que o Senhor responda às nossas cartas, responda às nossas orações, se nós estamos pecando e falhando nos seus mandamentos? De amar o nosso próximo. Como que nós podemos dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e o meu irmão que eu vejo, eu digo que não amo ele? Se ele aceitou a Jesus, é um lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, por que não amá-lo? Se ele é semelhança e imagem de Cristo, por que não amá-lo? Me perdoe o que eu vou dizer, você não se ama, você não se valoriza, você não se respeita, porque para maltratar irmãos, você não se ama, você não ama nem a Deus. A Laís ama assim, não, você não ama a Deus. Deus. Você não ama a Deus. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Sabe o que é isso? Ciúmes. Caim com ciúmes de Abel olhou a oferta do seu irmão, olhou a adoração do seu irmão. Mas por que adora desse jeito? Mas por que glorifica desse jeito? Você não está na igreja para reparar na vida do teu irmão. Você está para ajudar. Aleluia. Para ser o embaixador, mas para ser aquele que estende a mão ao que está caído. Glória a Deus. Tem até alguém que fala, somos corpo, assim bem ajustados. Será que nós estamos bem ajustados? Será que nós estamos bem alinhados? A tal ponto de cantar isso? Será que esse louvor não está chegando uma hipocrisia no céu? Você não está fazendo isso? Você não está amando?
Precisamos rever até aquilo que nós estamos cantando. Precisamos rever. Precisamos rever aquilo que nós estamos cantando. Precisamos ver aquilo que nós falamos com os lábios, mas com o coração nós não desejamos viver. Podemos enganar a pastora, podemos enganar o nosso irmão, mas a Cristo nós não enganamos. Ele sabe que aí tem um pouquinho de Caim. Não pisa no meu calo. Não, se falar vou revidar também. Você é lavado, você é convertido, você é convertida. Você tem um pai, um advogado para te defender. Quer se justificar para quê? Para se enrolar mais? Para dizer que você é o bonzão, a boazona? Você não precisa disso. Você precisa entregar e amar como Cristo amou a igreja. Aleluia. Ou está achando que nós tropeçamos nas grandes pedras? Não, é nas pequenininhas. São nos pormenores que nós tropeçamos. É nos pormenores que nós estamos tropeçando. É nos pormenores que nós temos deixado de receber respostas do Pai. Porque o altar não está reparado, as orações não estão alinhadas, porque o nosso coração está no terreno. Senhor, me dá, me dá. Ele tem prazer em te dar, Ele tem prazer em te abençoar. Mas como eu falei, será que nós nas nossas cartas tem pedido os dons? Será que nas nossas cartas tem falado, Senhor, me acrescenta os dons, me dá o dom de cura para poder curar? Quantas vidas, quantos irmãos não estão enfermos? E a gente está lá, Senhor, mas me dá, abre uma porta de emprego, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero... E o nosso irmão morrendo do nosso lado, já foi falado aqui. O nosso irmão está morrendo do nosso lado e a gente preocupado com o nosso próprio umbigo. Meu Deus. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque olha o que João está dizendo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Meu Deus. E você sabia que tem muitos crentes dentro da casa que estão mortos porque não amam o seu irmão? E por que as orações não têm sido respondidas? Porque nós não estamos alinhados com a palavra. Nós não estamos alinhados com a palavra a tal ponto de amar os nossos irmãos. Quem dirá os nossos inimigos, né? A gente faz que nem a oração de Davi, Senhor, mata mesmo, porque por mim não dá. Meu Deus. Só que nós continuamos batendo na porta. A gente continua batendo na porta e pedindo para que o Senhor Ele faça, para que o Senhor Ele responda. Ele vai fazer, quando o nosso coração se alinhar com o coração dEle. Orações desalinhadas, você pode bater, você pode pedir, você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Você pode jejuar. Laís, eu vou passar 12 horas, eu vou passar o dia inteiro. Vou fazer o jejum de Esther. Pode fazer o que você quiser, até o jejum de Daniel. Deus. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Nós estamos pecando, nós estamos falhando, porque nós não estamos amando os nossos irmãos. Nós estamos em negligência com a palavra. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Queremos que Jesus faça, queremos que Jesus opere em nossas vidas, mas estamos errando, como eu falei, no básico. Ir contra o nosso irmão, nós somos chamadas, não por mim, Laís, mas sim a João dizendo, sim a Bíblia dizendo que nós estamos sendo homicida. Aí a gente vê os repórteres falando, nossa, mas matou não sei quem. Nós estamos diferente deles, eles estão matando sim. Uma faca, né, um tiro, e nós estamos matando com as palavras. Sabe por quê? Não sabemos guardar a língua dentro da boca, eu vou falar rasgado. Eita, não Deus. Estamos vigiando. E você sabe de quem que é a culpa? Sabe de quem que Deus vai cobrar naquele grande dia? Se nós não nos arrependemos de mim e de você. Verdade. O sangue de Abel será clamado de Caim, porque Deus viu que Caim matou Abel. Ou está achando que Deus não está vendo? Não adianta colocar uma roupa de crente, não adianta colocar uma roupa toda perfeita. Nós não enganamos a Deus. Verdade.
Nós precisamos amar os nossos irmãos. Laís, é difícil, eu sei que é difícil. Mas é pedra afiando pedra. É pedra moldando pedra para nos tornarmos perfeitos, para aquele que verdadeiramente é perfeito. É Cristo nos alinhando, é Cristo nos moldando através da vida dos nossos irmãos. E nós estamos achando ruim. E nós estamos pedindo para o Senhor, mata mesmo. É difícil, pastora. E se o Senhor ouve a sua oração e mata você e não ele? Meu Deus. Vamos parar para pensar nisso? Verdade, Deus. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vende o seu irmão necessitado e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Você tem e você pode ajudar. Laís, eu não posso ajudar financeiramente, mas você pode emprestar os seus ouvidos. 1 hora, 2 horas, meia hora. É um áudio de 20 minutos. Ah, Laís, é muito cansativo, mas você eu tô vendo que você acelera o áudio lá, viu? Você não tem paciência nem de ouvir o áudio do seu irmão. Eita Deus! A gente não tem nem paciência para ouvir o áudio, a gente já quer acelerar, porque nós estamos muito preocupados com os nossos afazeres. Nós estamos muito preocupados em Deus me dar, e Deus faz, e Deus muda, mas nós não queremos amar e nem ajudar os nossos irmãos. É o básico, irmãos. É princípio, é mandamento, é o básico. É o básico e nós estamos pecando com o básico. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É muito fácil a gente dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Isso é muito lindo a gente ouvir, eu te amo em Cristo Jesus. Mas você amar com ações e em verdade, aí o negócio aperta, pastora. Aí o negócio estreita. E eu vou contar isso para honra e glória do nome do Senhor. Minha mãe, semana passada, passou muito mal. A gente estava indo para o hospital e voltava, passou mal, estava com influenza. E aí os irmãos falaram assim, não, Laís, nós vamos aí. Chegaram com uma sacola imensa, que os cocos tiveram até que vir pelas mãos. Sabe o que é isso? Não estão amando apenas em palavras. Verdade. Eles estão amando com ações. Aleluia. Assim como Cristo faria. Eu estive doente e fostes me ver. Estive preso e fostes me visitar. Eita Deus. Só que a gente sabe que os nossos irmãos muitas vezes estão passando por necessidade. Está faltando algo. Até mesmo estão, vamos ser bem sinceros, doente. Ah, irmão, ora por mim. Tá bom, eu vou orar. Você orou? É, papai. Eu vou orar. Não, gente. Meu Deus. O Espírito Santo, ele sabe que a gente fala, eu vou orar, e a gente não ora. Ah, Laís, eu oro. Você orou naquela hora ali? Porque, irmãos, se a gente não orar naquele minuto, naquele instante, a gente esquece. Sabe por quê? Porque a causa do nosso irmão não tem sido preocupante para nós. É, papai. Nós não estamos tomando a causa de nossos irmãos. Porque as nossas preocupações, o nosso umbigo, está muito sobressaltado. E a gente deixa de amar os nossos irmãos em obras e em verdade. Amar e falar com os lábios é muito fácil. Mas você separar um tempo para amar o seu irmão e ir visitá-lo, muitas vezes não está precisando de nada, é só uma visita. Quantos afastados nós não sabemos? Ah, mas a pessoa não quer voltar, então deixa lá. E se eu e você nos desviarmos? E aí? Será que eu e você não gostaríamos de receber uma visita em casa? E não para condenação, mas falar, eu estou com você, eu te entendo. Não é para te matar, mas eu te entendo. Vamos lá, vamos continuar, vamos permanecer. É, Deus. Às vezes os que muitos estão precisando e não estão fora, estão dentro da casa, é de um abraço. Um abraço, como foi falado aqui, um abraço cura. Um abraço liberta. Ah, mas eu não posso abraçar porque eu vou me sujar, eu vou sujar o pau toda. Irmão, existe sabão em máquina de lavar e tanque. Lava, chega em casa, lava. Só que a gente não quer abraçar. Vamos ficar todo engomadinho, todo arrumadinho, para não abraçar.
Enquanto nós não estamos abraçando, enquanto nós não estamos cuidando, os irmãos estão morrendo. Fora não, dentro da casa. E nisto conhecemos que somos da verdade, diante dele asseguramos o nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém. Qualquer coisa que lhe pedimos, você pode bater, você pode permanecer. Sim. Só que aonde que nós estamos permanecendo? Nos nossos pedidos ou nesses mandamentos? Porque se nós permanecemos nos mandamentos, irmãos, é coisas, eu não digo segundos, mas é questão de tempo para Deus fazer e realizar aquilo que o nosso coração almeja. É por isso que na galeria de Hebreus vai dizer, apenas um pouquinho de tempo que há de vir, virá, mas depois de ter feito o quê? A vontade de Deus. Aleluia. É então que Deus cumpre, realiza a nossa vontade. Glória a Deus. Só que a gente quer fazer a nossa vontade primeiro, para depois a vontade de Deus. Deus. E não é assim. No céu primeiro você faz a vontade dele, ainda que você não veja respostas, ainda que você não veja resultados, ainda que você veja um cenário de caos, mas continue fazendo a vontade de Deus. Porque o seu galardão não virá da terra, virá do céu, não virá de homens, virá do seu Pai, o seu galardão virá do seu Pai. Mas nós precisamos cumprir os mandamentos que a palavra nos fala. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. É João, é o Senhor, é a carta de João, discípulo amado, é Jesus falando, ame o seu irmão, cuide do seu irmão, valorize o seu irmão, vá atrás da ovelha perdida. Ai, mas eu não tenho tempo mais para passear, nós temos tempo. Eita Deus! Para fazer outras coisas nós temos tempo, mas para fazer uma visita nós não temos tempo e nós queremos que Jesus responda a nossas orações. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e nele, e ele nele, e nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Aleluia! Pelo Espírito que nos tem dado. Agora, vamos parar para pensar. Já pensou naquele dia? Naquele grande dia, a gente ter cumprido todos os mandamentos, mas faltou cumprir um, que é amar o nosso irmão? E o Senhor dizer assim, ó, não entra. Teu nome não está aqui não. Mas por que, Jesus? Em teu nome eu fiz tudo. Você fez tudo, mas você não amou. Você não amou o seu irmão. Então apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Meu Deus. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão. Aleluia. Só que nós, como que nós vamos amar o nosso irmão se nós nem nos amamos? Nós não nos respeitamos, nós não nos valorizamos. E aí a gente levanta nossas mãos e diz, Senhor, eu te amo. Não ama nada. Você não está nem amando o seu irmão que você está vendo. Imagine a Deus que você não vê. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Colossenses capítulo 4, versículo 3, é Paulo dizendo, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. Paulo tinha prazer de seguir esse evangelho. Paulo tinha prazer em se despir dele mesmo para ajudar os seus irmãos, ainda que os seus irmãos era difícil de se lidar. Paulo amava em palavra, em verdade e em obras, pastora. Só que olha a preocupação de Paulo. Paulo não estava preocupado em se gloriar de si mesmo. Paulo não estava preocupado com aquilo que faltava a ele, não. Paulo
Paulo estava preocupado, Senhor, se tem uma porta que eu quero que o Senhor abra na minha vida, é a porta da tua palavra. Aleluia. Me dê conhecimento, me dê entendimento, mas me ajuda a viver essa palavra, porque eu não quero, conjecturando, não quero ser um hipócrita. Falar que amo e nas atitudes eu não amar, nas atitudes eu matar o meu irmão. Meu Deus. Quantas portas nós estamos pedindo nessas cartas? Quantos pedidos nós fizermos nessas cartas? Será que alguma coisa nós pedimos, assim como Paulo? Me abra a porta da palavra, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dê o espírito de intrepidez, para que eu possa não somente pregar, mas fazer, evangelizar, para que eu possa cuidar dos meus irmãos. E cuidar demanda tempo. Cuidar, eu vou precisar abrir mão das minhas coisas corriqueiras do dia a dia para poder cuidar daquilo, das coisas do Senhor. E você e eu fazemos parte desse rebanho do qual nós precisamos ser cuidados. Só que muitas das vezes é melhor a gente terceirizar para a pastora e dizer porque a pastora é a líder, deixa ela faz tudo. Deixa os líderes da casa, que eles já são líderes mesmo, eles fazem tudo. O ID é para todos. Aleluia. Deus não falou, estou chamando os pastores, os missionários, os evangelistas. O ID é para todos. Aleluia. ID e pregar e o evangelho a toda criatura. Só que a gente quer terceirizar essa culpa. A gente quer terceirizar, na verdade, essa responsabilidade e dizer, a pastora cuida, os líderes da casa cuidam. E eu e você? E a nossa responsabilidade de amar e cuidar? É Deus. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. Glória a Deus. Para nós amarmos os nossos irmãos. Estão batendo na porta. Estão batendo na porta. Mas não estão orando da forma certa que tem que ser orado. Estão batendo na porta, estão permanecendo nas suas vontades, nos seus desejos. E por que a porta não está abrindo? Porque as orações estão desalinhadas. Quer ver uma oração que estava alinhada com o céu? Já estou aqui encerrando. Ezequiel sobre o vale de ossos secos, pastora. Aleluia. E Deus, ele vê todo o vale de ossos secos, estão todos mortos, e Deus vai indagar a Ezequiel, esses ossos poderão reviver? Se talvez ele tivesse respondido, sim Senhor, eles podem reviver. Ah é? Então vai lá, profetiza, faz do seu jeito. Você não sabe? Faz do seu jeito. Mas se Ezequiel também tivesse respondido que não, era como se Deus estivesse respondendo para ele, mas você não sabe que eu tenho poder? Você está eliminando o meu poder? Mas Ezequiel foi sábio na sua resposta. Ezequiel disse, Senhor, só tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre o vale de ossos secos, que haja vida, que haja nervo, que haja carne, osso com o seu osso, e aquele exército começou a tomar forma novamente. Aleluia. E sabe o que acontece? Nós deixamos de profetizar, nós deixamos de declarar vida, e nós estamos vendo nossos irmãos morrendo, nós não estamos fazendo nada, nem profetizar para os nossos irmãos. É Deus. Mas, como eu falei, nós queremos jogar toda a responsabilidade para a liderança. Por que nós não começamos a aliviar o fardo da nossa liderança? Assim como Jetro disse a Moisés, Moisés, ó, você cuida todo desse povo aí, ó, não vai dar certo não, daqui a pouco você adoece. Agora eu vou além. Se nós não cuidamos dos nossos irmãos, e a nossa liderança? E a liderança? Também se cansa, também se entristece, também adoece, também precisa de um abraço, também precisa de cuidado. Ah, ela está puxando o saco? Não, irmãos, eu nem da pessoa. Não tenho preocupação em dizer as coisas, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer nessa noite. Mas cadê o cuidado com os líderes? Cadê o cuidado com aqueles que vocês sabem que tem palavra e sai palavra do altar que não é heresia? Por que não cuida? Eita Deus! Mas a gente não quer cuidar, porque cuidar dá trabalho. Laís, eu esperava que Deus fosse me responder, Ele te respondeu.
Você não quer as suas orações atendidas, respondidas? Oh, glória. Comece amando os seus irmãos. E não é amar forçado, não. Só porque a palavra veio do altar, eu vou lá fazer. Não, porque até isso o Senhor conhece a motivação e a intenção do nosso coração. Se é para amar, ame de verdade. Aleluia. Se é para amar, ame de verdade. Aleluia. Mas eu não tenho amor, então comece orando e pedindo: Senhor, coloque o teu amor em mim para que eu possa amar os meus irmãos. Coloque o teu amor em mim para que eu possa amar os meus irmãos. Desse jeito. E aí sim, nós vamos ver respostas, as nossas cartinhas sendo respondidas. Mas Deus já me respondeu. Glória a Deus. Mas talvez tem coisas que nós queremos tanto, muito, muito, há anos orando e Deus ainda não fez. Será que não tem alguma coisa desajustada? Será que não tem alguma coisa desalinhada? Então nós precisamos reparar o nosso altar, a nossa casa, o nosso coração. O exame não é para o vizinho do lado, o exame é meu e seu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos começar a nos examinar e saber aonde que nós estamos desalinhados com os mandamentos. Porque hoje é muito fácil falar que vamos fazer a obra, e faz a obra, mas essa obra, se não houver amor, é vazia, é hipocrisia. Então a carta do Senhor para nessa noite, aquilo que o Senhor queria ministrar aos nossos corações: amem os vossos irmãos. Quer ter as orações respondidas, quer que as portas se abram? Ame os seus irmãos. Aleluia. Glória a Deus.